Olá a todos, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Vamos mergulhar na história fascinante de Daniel, um dos profetas mais conhecidos da Bíblia. Daniel era um jovem judeu que foi levado para a Babilônia após a conquista de Jerusalém pelo rei Nabucodonosor. Ele era conhecido por sua sabedoria e habilidade para interpretar sonhos. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Daniel e seus três amigos, Hananias, Misael e Azarias, foram levados para a Babilônia. Eles foram escolhidos por sua inteligência e beleza para servir no palácio do rei. Eles receberam novos nomes babilônicos: Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Daniel e seus amigos foram colocados em um programa de treinamento de 3 anos para aprender a língua e a literatura dos babilônios. O rei ordenou que eles comessem a mesma comida e bebessem o mesmo vinho que ele. No entanto, Daniel decidiu não se contaminar com a comida e o vinho do rei. Ele pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster desses alimentos. O oficial, temendo que Daniel e seus amigos parecessem menos saudáveis do que os outros jovens se não comessem a comida do rei, relutou em conceder a permissão. Mas Daniel propôs um teste. Ele e seus amigos comeriam apenas vegetais e beberiam água por 10 dias. Depois disso, o oficial poderia comparar sua aparência com a dos jovens que comiam a comida do rei. O oficial concordou com o teste, e depois de 10 dias, Daniel e seus amigos pareciam mais saudáveis e melhor alimentados do que os jovens que comiam a comida do rei. Então, o oficial permitiu que eles continuassem comendo vegetais. Quando o período de treinamento de 3 anos terminou, o rei encontrou Daniel e seus amigos 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de seu reino. Daniel se tornou um conselheiro de confiança do rei. A habilidade de Daniel para interpretar sonhos se tornou conhecida quando ele interpretou um sonho perturbador do rei Nabucodonosor. No sonho, o rei viu uma grande estátua com a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro e barro. Daniel interpretou o sonho, dizendo ao rei que a estátua representava 4 reinos. O reino de ouro era a Babilônia. O reino de prata seria um reino inferior à Babilônia. O reino de bronze governaria sobre toda a terra, e o reino de ferro seria forte como o ferro. O rei ficou tão impressionado com a interpretação de Daniel que o fez governador de toda a província da Babilônia e chefe de todos os sábios. Daniel, por sua vez, pediu ao rei que nomeasse Sadraque, Mesaque e Abed-nego administradores da província. A história de Daniel continua com ele interpretando mais sonhos para o rei Nabucodonosor e seu sucessor, o rei Belsazar. Ele também sobreviveu a uma cova de leões e continuou a servir fielmente a Deus, apesar das pressões para se conformar à cultura babilônica. A história de Daniel é uma inspiração para todos nós. Ele nos mostra que é possível permanecer fiel a nossas convicções, mesmo em circunstâncias difíceis. Ele nos ensina que Deus está no controle, mesmo quando as coisas parecem sombrias. Daniel também nos mostra a importância de ter sabedoria e discernimento. Ele foi capaz de interpretar sonhos e entender coisas que outros não podiam, porque ele estava sintonizado com Deus e sua sabedoria. Além disso, a história de Daniel nos ensina sobre a soberania de Deus. Apesar das mudanças de poder e dos desafios que Daniel enfrentou, Deus estava no controle de tudo. Ele usou Daniel para mostrar seu poder e soberania aos reis da Babilônia. A história de Daniel também nos mostra a importância da fé. Daniel confiou em Deus, mesmo quando estava na cova dos leões. Ele sabia que Deus estava com ele e que Deus o protegeria. A fé de Daniel não era apenas para ele mesmo. Ele também encorajou seus amigos a confiarem em Deus. Quando Sadraque, Mesaque e Abed-nego foram jogados na fornalha de fogo por se recusarem a adorar a imagem de ouro do rei, eles confiaram que Deus os salvaria. E Deus fez exatamente isso. Ele salvou Sadraque, Mesaque e Abed-nego da fornalha de fogo. O rei Nabucodonosor ficou tão impressionado que declarou que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abed-nego era o único Deus verdadeiro. A história de Daniel também nos ensina sobre a importância da oração. Daniel era conhecido por sua vida de oração. Ele orava 3 vezes ao dia, mesmo quando isso era contra a lei do rei.
Quando Daniel soube que a oração ao Deus de Israel era proibida, ele não se escondeu, nem se conformou à nova lei. Em vez disso, ele continuou orando como sempre fazia, com as janelas de sua casa abertas para Jerusalém. A oração era tão importante para Daniel que ele estava disposto a enfrentar a morte em vez de parar de orar. Isso nos mostra o quanto a oração deve ser importante em nossas vidas. A história de Daniel também nos ensina sobre a importância da integridade. Daniel era conhecido por sua integridade. Ele não se comprometeu com seus princípios, mesmo quando isso significava enfrentar a morte. Ele era honesto e fiel em todas as suas ações, e isso ganhou o respeito de todos que o conheciam. A história de Daniel é uma história de fé, coragem e compromisso com Deus. Ele nos mostra que, mesmo em meio a circunstâncias difíceis, podemos permanecer fiéis a Deus e a nossas convicções. Ele nos mostra que Deus está no controle de tudo e que Ele pode usar qualquer situação para sua glória. A história de Daniel também nos mostra a importância de ter sabedoria e discernimento. Daniel foi capaz de interpretar sonhos e entender coisas que outros não podiam porque ele estava sintonizado com Deus e sua sabedoria. Ele nos mostra que a sabedoria vem de Deus e que devemos buscar a Deus para obter sabedoria. Além disso, a história de Daniel nos ensina sobre a soberania de Deus. Apesar das mudanças de poder e dos desafios que Daniel enfrentou, Deus estava no controle de tudo. Ele usou Daniel para mostrar seu poder e soberania aos reis da Babilônia. A história de Daniel também nos mostra a importância da fé. Daniel confiou em Deus, mesmo quando estava na cova dos leões. Ele sabia que Deus estava com ele e que Deus o protegeria. A fé de Daniel não era apenas para ele mesmo. Ele também encorajou seus amigos a confiarem em Deus. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha de fogo por se recusarem a adorar a imagem de ouro do rei, eles confiaram que Deus os salvaria. E Deus fez exatamente isso. Ele salvou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo. O rei Nabucodonosor ficou tão impressionado que declarou que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego era o único Deus verdadeiro. A história de Daniel também nos ensina sobre a importância da oração. Daniel era conhecido por sua vida de oração. Ele orava 3 vezes ao dia, mesmo quando isso era contra a lei do rei. Quando Daniel soube que a oração ao Deus de Israel era proibida, ele não se escondeu nem se conformou à nova lei. Em vez disso, ele continuou orando como sempre fazia, com as janelas de sua casa abertas para Jerusalém. A oração era tão importante para Daniel que ele estava disposto a enfrentar a morte em vez de parar de orar. Isso nos mostra o quanto a oração deve ser importante em nossas vidas. A história de Daniel também nos ensina sobre a importância da integridade. Daniel era conhecido por sua integridade. Ele não se comprometeu com seus princípios, mesmo quando isso significava enfrentar a morte. Ele era honesto e fiel em todas as suas ações, e isso ganhou o respeito de todos que o conheciam. A história de Daniel é uma história de fé, coragem e compromisso com Deus. Ele nos mostra que, mesmo em meio a circunstâncias difíceis, podemos permanecer fiéis a Deus e a nossas convicções. Ele nos mostra que Deus está no controle de tudo e que Ele pode usar qualquer situação para a sua glória. A história de Daniel também nos mostra a importância de ter sabedoria e discernimento. Daniel foi capaz de interpretar sonhos e entender coisas que outros não podiam, porque ele estava sintonizado com Deus e sua sabedoria. Ele nos mostra que a sabedoria vem de Deus e que devemos buscar a Deus para obter sabedoria. Além disso, a história de Daniel nos ensina sobre a soberania de Deus. Apesar das mudanças de poder e dos desafios que Daniel enfrentou, Deus estava no controle de tudo. Ele usou Daniel para mostrar seu poder e soberania aos reis da Babilônia. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se quiser continuar acompanhando vídeos como esse, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações. Deixe seu like se curtiu e compartilhe com seus amigos. E não se esqueça de deixar nos comentários sugestões para próximos vídeos. Nos vemos no próximo. Até mais!